Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos do Trino Concursos, tudo bem, pessoal? Chegamos ao nosso terceiro encontro de humanística, não é? Terceiro encontro tratando de ética e estatuto jurídico da magistratura nacional. Nós estamos mais uma vez aqui em Poços de Caldas com o nosso querido amigo Edu, nos dando toda a retaguarda técnica e vamos lá, vamos continuar falando do que mesmo, Edu? Vamos dar uma olhadinha na tela, por favor. Muito obrigado, Edu. Vamos continuar falando de Código de Ética da Magistratura Nacional. Os dois primeiros itens já foram vistos, não é? Então hoje a gente termina, provavelmente nós vamos terminar Código de Ética, mas se não terminar vai faltar pouca coisa também para o nosso derradeiro encontro, nosso quarto encontro, onde a gente ainda trata dos sistemas de controle interno, responsabilidade administrativa e também administração judicial, né? Tudo atendendo efetivamente aquilo que é exigido numa segunda fase, tudo dentro daquilo que nós estávamos programando. Tenho certeza que vai ser bastante proveitoso. Pessoal, nós começamos a falar, né, de Código de Ética da Magistratura Nacional, e eu me recordo que logo no início eu coloquei para vocês quais seriam as qualidades gerais, digamos assim, alguns pilares de sustentação da atuação de um bom juiz, segundo a visão de Piero Calamandrei. Eu coloquei para vocês, olha, o juiz precisa ser ponderado, o juiz precisa ser equilibrado, ele precisa ter consciência, humildade, coragem e, acima de tudo, imparcialidade. Também me recordo de quando nós conversamos, né, iniciamos a conversa sobre o Código de Ética da Magistratura Nacional, de trazer para vocês conceitos do que seria deontologia jurídica, deontologia geral, deontologia teórica. Falamos do conceito de ética também, citamos Aristóteles, citamos Kant, citamos São Tomás de Aquino, para que a gente possa ter uma visão mais ampla. E se isso nos for perguntado, evidentemente nós conseguirmos transportar essas definições, esses conceitos para a nossa prova. E me recordo também que o último item sobre o qual nós conversamos seriam os deveres gerais estabelecidos logo no início do Código de Ética. Ou seja, uma conduta compatível com todos os preceitos ali estatuídos pelo Código e também estatuído por aqueles delineados no Estatuto da Magistratura, sempre respeitando a Constituição, sempre respeitando as leis, garantindo e fomentando a dignidade da pessoa humana. Ok. Maurício, quais são os princípios previstos no Código de Ética da Magistratura Nacional? E como é que eles acabam se desenvolvendo? Edu, vamos mostrar aquele slide onde nós trazemos os princípios, depois a gente fala um pouquinho de cada um deles, por favor. Muito obrigado, Edu. Aí estão, pessoal, são esses os princípios que serão analisados, eles estão presentes em capítulos, né, como eu havia dito a vocês, são 12 capítulos no Código de Ética da Magistratura Nacional, o 12º trata das disposições finais, a gente vai falar de independência, de imparcialidade, de transparência, de integridade pessoal e profissional, diligência e dedicação, também falaremos de cortesia, conhecimento e capacitação, sigilo profissional, prudência, dignidade, honra e decoro. Partindo do pressuposto de que o exercício da magistratura exige uma conduta compatível, repito, com os preceitos do Código de Ética, do Estatuto da Magistratura e norteando-se, evidentemente, por todos esses princípios. Combinado? Vamos lá primeiro para a independência. O que seria a independência de um magistrado? A independência de um magistrado, basicamente ela consiste, né, na não interferência do juiz na atividade jurisdicional de um outro juiz. É preciso que se tenha essa independência quando do exercício da função jurisdicional. E essa independência passa, indiscutivelmente, pela apreciação meritória. Cada magistrado pode entender, de determinada forma, aquele caso concreto que lhe foi levado a conhecimento. A interferência ela não pode existir, exceto, evidentemente, né, nos casos legalmente admitidos. Por exemplo, nós teremos interferência no julgamento dos recursos. O mérito, eu, Maurício, posso decidir do jeito que eu quiser. Obviamente, respeitando, quando eu falo do jeito que eu quiser, é respeitando sempre as balizas da lei, interpretando e aplicando corretamente. Mas a convicção, se o pedido inicial será julgado procedente, improcedente, parcialmente procedente, esta convicção ela não pode sofrer nenhum tipo de interferência. E, por outro lado, eu estou adstrito
eu estou vinculado, eu estou congruente ao que foi postulado pelas partes, né? O princípio da distrição, da congruência, da correlação, que está lá no 141 e também no 492 do nosso CPC. Interferências externas, elas não podem ocorrer de maneira alguma. Repito, né? Exceto nas hipóteses legalmente previstas, até porque por conta de um recurso, o meu conteúdo meritório pode ser alterado, pode ser mantido, pode ser alterado em parte, né? Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas a ideia básica da independência é o juiz não ter interferência de um outro juiz, de um outro colega de função na atividade jurisdicional. Quem é que é considerado independente? Considera-se independente aquele juiz que não se submete a receber indevidas influências, sejam de ordem econômica, sejam de ordem política, sejam influências de ordem social, quanto às suas convicções. Isso é o que é um juiz, isso que nós podemos dizer que é um juiz independente. E tem muito a ver com a figura do juiz natural, com o princípio do juiz natural. O juiz natural, nós sabemos muito bem, é aquele regularmente investido no cargo, independente, imparcial e competente. O princípio do juiz natural é extraído de dois dispositivos legais. O artigo 5º, inciso 37 da Constituição, que fala justamente isso, que nós não teremos nem juízo ou tribunal de exceção, nós não teremos no nosso país, e do artigo 5º, inciso 53, também da Constituição, que diz que todos terão os seus feitos processados e julgados no judiciário por uma autoridade competente. E essa autoridade competente, ela precisa ter independência em relação às suas convicções. Ela precisa ser competente, claro, e também ser imparcial. Tá certo? A independência, existe uma expressão, pessoal, utilizada pela doutrina, que nós chamamos de independência ativa, né? O que é independência ativa? Ela consiste no fato de o magistrado denunciar qualquer interferência que venha a limitar o exercício da função jurisdicional. Independência ativa significa isso. Consiste em o magistrado denunciar, tornar público, né, levar isso ao conhecimento, evidentemente, de quem tenha que ser levado ao conhecimento, às vezes até publicamente, né, qualquer interferência que venha a limitar o exercício da função jurisdicional. Interferência que pode se dar, repito, seja oriunda de ordem econômica, de ordem política ou de ordem social. Nenhuma interferência deve haver. Por quê? Porque o juiz precisa ter essa independência para não só conduzir o processo, mas também e fundamentalmente decidir o processo. Tem outras duas expressões que eu acho que vale a pena nós mencionarmos, queridos amigos. Repito, porque numa prova discursiva isso pode fazer a diferença, que é a chamada influência interna vertical e a influência interna horizontal. Né? Influência interna vertical e influência interna horizontal. Como eu trouxe a expressão independência ativa, agora eu quero trazer essas outras duas expressões. No que é que consiste a influência interna vertical? Já dá para perceber, vem de cima para baixo. Essa influência, ela ocorre quando um membro de cargo da carreira de nível elevado pressiona o magistrado para que ele decida de determinada forma. Por isso que nós chamamos de influência interna corporis vertical, de cima para baixo. E por mais que a gente queira questionar, né, se isso existe ou se isso não existe, né, na prática, nós precisamos compreender, ainda que nós possamos imaginar que não exista, que existe a possibilidade. Que não exista concretamente, mas existe a possibilidade, não é? Nós podemos ter, sim, influência interna vertical. E, por outro lado, nós temos a influência interna horizontal, que ocorre quando um membro do mesmo posto funcional influi no trabalho de outro magistrado. Seria como se o meu colega, né, de vara, eu sou titular de uma vara de juizados especiais, o colega também da outra vara queira interferir na minha atividade judicante, da outra vara de juizados especiais também. Fala assim, ô Maurício, olha, você não está decidindo de acordo com o pensamento corrente da jurisprudência, você não está decidindo de acordo com o pensamento corrente da doutrina.
Aí nós chamamos, quando é, repito amigos, um membro do mesmo posto funcional, nós chamamos isso de influência interna horizontal. De cima para baixo, influência interna vertical. Também dentro dessa questão da independência, amigos, para a gente finalizar, para a gente arrematar, nós não podemos nos esquecer, e eu já mencionei isso anteriormente, que é vedada, sob todas as formas, participação político-partidária dos magistrados. Toda e qualquer participação político-partidária. Por quê? Porque há, sem sombra de dúvidas, né, uma carga de influência que pode afetar a independência muito forte, né, de uma maneira muito grande, né, muito intensa. Se você permitir que o magistrado se filie a um partido, né, que ele saia candidato também por esse partido a um determinado cargo, isso acaba atrapalhando sobremaneira a sua independência. Mas, Maurício, é evidente, é inerente ao ser humano, Aristóteles já dizia isso, é inerente ao ser humano a inclinação política. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Tanto que Aristóteles dizia que o ser humano é um quê? Um animal político. Eu concordo plenamente. Mas é importante também que a gente saiba separar o joio do trigo. Por mais influência, por mais tendência, né, que tenha, por mais inclinação política que se tenha, o magistrado não pode ter, repito, qualquer participação político-partidária. Se quiser ir para a política, vai ter que ser exonerado da magistratura. Acho que é a única alternativa, porque se for para se filiar a algum partido, para sair candidato por algum partido, obviamente que a sua independência fica fundamentalmente afetada. A hipótese mais conflituosa, né, seria nos casos em que o juiz de direito acumula as funções de juiz eleitoral. Aí tem conflito, indiscutivelmente, um conflito direto. Tá certo, pessoal? Sobre independência, isso acho que eu consegui trazer, pelo menos daquilo que eu havia preparado para vocês, do roteirinho que eu preparei com muito carinho e amor. Independência era isso que eu tinha para tratar, era isso que eu tinha para mencionar com vocês. Pessoal, outro princípio, né, que o Edu colocou, é o princípio da imparcialidade. A gente falou de independência, vamos falar de imparcialidade. Imparcialidade decorre, primeiro, né, de um posicionamento constitucional e decorre, acima de tudo, da exigência de um tratamento isonômico às partes. Ou seja, é você perceber que no exercício da função judicante, os sujeitos processuais, as partes, notadamente, elas deverão gozar dos mesmos direitos, deveres, ônus, faculdades processuais, enfim, todos devem ser tratados de forma igual, de forma isonômica. Por isso que a gente fala da paridade de armas, não é? Do princípio da paridade de armas. A imparcialidade, ela passa por isso. E não nos esqueçamos também, né, que nós temos, a gente já falou sobre isso, mas não custa nada nós recordarmos, nós temos também uma questão relacionada à imparcialidade do magistrado quando do exercício da função jurisdicional, uma imparcialidade que pode eventualmente ser afetada por causas de impedimento previstas no artigo 144 do CPC e causas de suspeição no artigo 145 do CPC. Então, basicamente é isso. A imparcialidade é mandamento constitucional e decorre da exigência desse tratamento igual, igualitário, né? Isonômico entre as partes. Tá bom? Imparcialidade bem tranquilo. Além da independência, além da imparcialidade, nós temos também um outro princípio mencionado no Código de Ética da Magistratura Nacional, que é o da transparência. E quando a gente fala de transparência, a gente tem que pensar também no seguinte, não é? É de uma certa forma um princípio consectário do princípio da imparcialidade. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Não podendo ser encoberto qualquer ato escuso, né? Quando você fala de encobrir um ato escuso, isso sem sombra de dúvidas ofende a questão da imparcialidade. Daí porque a gente exige, né, e é exigível, que a documentação dos atos processuais ela tenha que ser feita de forma a assegurar a sua publicidade. Ah, Maurício, mas temos casos envolvendo segredo de justiça, aqueles indicados lá no artigo 189 do CPC, perfeito. Se nós tivermos situações que envolvam segredo de justiça, que essas situações assim sejam reconhecidas. Tirante isso,
nós precisamos, sim, de publicidade dos atos processuais. Por quê? Porque não fica encoberto nenhum ato escuso, porque demonstra imparcialidade acima de tudo. Demonstra a transparência. Terceiro princípio que nós estamos anotando. Só para a gente não perder, tá, pessoal? Primeiro foi independência, segundo, imparcialidade. E agora a gente está falando da transparência, que também é consectário, repito, do princípio da imparcialidade. A transparência, amigos, ela também precisa compreender, pelo menos na minha singela visão, que o juiz deve manter uma relação prudente, uma relação equitativa com os meios de comunicação social. Esse é um problema sério, né, bastante sério, saber lidar, né, com a comunicação, com os meios de comunicação social, saber lidar com a mídia, saber lidar com a imprensa escrita, falada, televisiva, não importa. A gente precisa ser bastante prudente, saber o que falar, saber quando falar, saber como se expressar, evitando com isso comportamentos que afetem o princípio da transparência, evitando comportamentos que busquem, às vezes, uma autopromoção. Isso é um problema sério, né? Me desculpem a franqueza, mas isso é um problema sério. Evitando comportamentos que busquem um reconhecimento pessoal. Ninguém precisa disso. E eu falo isso, amigos, não só pensando na magistratura. É claro que nós estamos falando do Código de Ética da Magistratura Nacional, mas isso vale para todo mundo. Isso vale para o Ministério Público, isso vale para as procuradorias, isso vale para as defensorias, né? Para todos. Ninguém precisa ficar buscando esse auto-reconhecimento. O que nós precisamos fazer é desempenhar a contento as nossas funções. E desempenhar a contento, principalmente quando do exercício da magistratura, é lembrar que tem um jurisdicionado que está esperando uma resposta sua. Essa resposta precisa ser trazida dentro de uma ideia de duração razoável, com todas as garantias constitucionais sendo respeitadas. É isso que a gente precisa fazer, tão somente. E nos autos, lidar com os meios de comunicação social exige, repito, prudência, como nós já mencionamos, tá bom, pessoal? É muito importante a gente fazer essa distinção, essa referência, né? Trazer essa referência aqui para todos vocês. E há algo que talvez seja incômodo e que possa trazer algum tipo de questionamento, principalmente quando a gente fala de transparência, que tem a ver com a figura dos juízes mais novos. E isso não é uma crítica, entendam, queridos amigos, falo isso com muita humildade mesmo. Não é uma crítica, mas existem juízes que acabam de ingressar na carreira, né, que são nomeados, tomam a posse e acabam se deslumbrando. Esse é um problema muito, muito, muito sério. A gente tem que controlar. Quando a gente fala de transparência, a gente fala de publicidade, de tudo, deixar as coisas claras, né, transparentes, límpidas, não encobrir absolutamente nada. E às vezes você se deslumbra tanto com a carreira e acaba entendendo que algumas situações poderiam ser encobertas. E tanto o é, amigos, tanto o é, que nós sabemos de muitas situações. Nós conhecemos, ao longo desses 23 anos de magistratura, nós já vimos alguns casos, vários casos de deslumbre, literalmente, e de consequentes punições dadas pelos órgãos correicionais, punições dadas pelas corregedorias, às vezes punição até pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de dizer, opa, calma, espera um pouquinho, você entrou agora, ingressou na carreira agora, então, né, vamos devagarzinho as coisas se acertam. Não fiquem deslumbrados. O que não pode é cometer qualquer ato, praticar qualquer ato que não tenha essa limpidez, que não tenha essa transparência. O que deve ser visto é apenas a atuação jurisdicional do magistrado e não a sua figura pessoal, né? Nós não podemos levar isso adiante. E outro ponto também, amigos, que vai assim de encontro com a ideia de transparência para que a gente possa arrematar. A colaboração do magistrado com os órgãos de controle, eu mencionei agora há pouco, né, as corregedorias, o CNJ, a colaboração do magistrado para com os órgãos de controle e também de aferição do seu desempenho profissional. Isso é extremamente importante, impedindo que mascare, que esconda alguns resultados. Eu vou dar um exemplo clássico disso.
clássico. Nós, como juízes, nós temos que fazer avaliações periódicas dos servidores que trabalham conosco para o nosso órgão correicional, para a corregedoria. A gente tem que fazer avaliações periódicas. Então é muito importante que dentro do princípio da transparência, da ideia da transparência, nós façamos uma avaliação que seja condizente com o comportamento do servidor. Tem que analisar, olha, o servidor, vamos imaginar, né? O servidor ele é presente, ele está presente dentro do horário, ele não é de faltar, ele cumpre rigorosamente, ele atende bem ao jurisdicionado, ele tem um comportamento ético dentro da secretaria, do cartório, tudo isso é analisado. Essa avaliação de desempenho é extremamente importante. A transparência passa por isso, não ficar camuflando, escondendo determinadas condutas, né, que não são nem um pouco aceitas se a gente pensa num mínimo de transparência. Tá certo? Independência, imparcialidade, transparência, né? São alguns dos princípios que nós já vimos. Edu, vamos voltar lá, só para mostrar, por favor, amigo, para os nossos amigos. Muito obrigado, Edu. Olha aí, pessoal, independência, imparcialidade e transparência. Simbora falar agora de integridade pessoal, não é? E profissional. Vamos fazer um tiquezinho aqui em cada um deles. Olha, bora para integridade pessoal, Edu. E também integridade profissional. Maurício, de uma certa forma, o que você está falou até agora, passa por essa ideia de integridade. Não só na sua conduta profissional, mas na sua conduta pessoal. Para mim, eu digo particularmente mesmo, amigos, é um dos princípios do Código de Ética da Magistratura Nacional, é um dos princípios que ostenta a maior carga ética, se não o princípio que ostenta a maior carga ética. A divisão ela se dá em duas vertentes, né, conforme nós falamos. A integridade não só profissional, mas a integridade de foro íntimo, que nós chamamos de integridade pessoal. Integridade pessoal e integridade profissional. Claro que integridade profissional a gente já vem falando aí bastante, né, e dá para a gente entender ser transparente, ser independente, ser imparcial, isso passa por uma carga ética, isso passa pela integridade profissional, no exercício da função judicante. O ponto maior, talvez o nó que a gente encontra seja na ideia de integridade pessoal, que aí você pode imaginar uma série de coisas. Né? Mas eu vejo que a integridade pessoal, ela se verifica através de um comportamento privado, de um comportamento particular do juiz, que venha a dignificar a sua função. Ou seja, tentar se comportar através de um regramento adequado. É isso que o juiz precisa. E quando você, e aí é um exemplo que eu vou dar para todos os amigos, com toda a humildade, amigos, um exemplo pessoal, né, um exemplo em que eu já me deparei, quando você vai atuar em vara única, né, quando você vai atuar numa comarca pequena, e é só você como juiz, não tem outras varas, você tem uma competência cumulativa, comarcas normalmente que são pequenas, né, com pouca população. Eu costumo dizer que quando você chega nessas comarcas, basicamente você tem 3, 4 figuras ali que são marcantes na comarca. É o juiz, o padre, o prefeito e o delegado. Normalmente são eles, né, são eles ali que ficam como figuras marcantes. Então, esse regramento adequado, esse comportamento pessoal adequado é o que se exige quando nós falamos de integridade pessoal. Eu já fiz alguns comentários sobre a integridade profissional. O magistrado, ele precisa ter, acima de tudo, consciência de que ele não é só um agente político. Ele é muito mais do que... Eu, por exemplo, quando perguntam para mim, Maurício, o que você entende em relação à magistratura? Qual a natureza jurídica, né, do exercício da função da magistratura? E eu digo, de um servidor público, no sentido mais amplo, no sentido mais lato possível. Eu estou ali para servir. Eu sou remunerado pelo povo, eu estou ali para servir. É o mínimo que eu tenho que fazer, é ter essa preocupação para com o jurisdicionado. Isso passa pela integridade profissional e igualmente pela integridade pessoal. O exercício da magistratura, da atividade da magistratura, impõe restrições, isso é fato, não adianta a gente pensar de maneira contrária. Ah, Maurício, mas se é para ter restrição, então não vou prestar concurso público para a magistratura.
É uma pena, mas nós temos restrições. Restrições pessoais, exigências pessoais especiais. Especiais. Isso é extremamente importante, meus amigos. Por exemplo, receber benefícios, né, de entidade privada é uma restrição. Receber benefícios, né, de entes públicos também, de pessoas físicas. Nós precisamos entender que a coisa funciona dessa maneira. Senão, eu não preencho o princípio da integridade, o requisito da integridade. O magistrado precisa ainda adotar medidas que evitem quaisquer dúvidas acerca da legitimidade, das receitas que ele tem, do patrimônio que ele tem. Nós presenciamos na mídia, né, que já que falamos dos meios de comunicação social, nós presenciamos, e não é tão assim esporadicamente, algumas situações de elevação de patrimônio, elevação de receita, normalmente de origem duvidosa, não é? Esse não é um comportamento íntegro no que diz respeito ao seu aspecto pessoal e ao seu aspecto profissional. E mais do que isso, amigos, a gente tem que saber, nós precisamos lembrar também que nós somos constantemente avaliados pelos nossos órgãos correicionais, inspecionados também pelos nossos órgãos correicionais. A corregedoria costuma aplicar correições ordinárias, mas também extraordinárias. Extraordinárias. Os tribunais hoje também têm as suas respectivas ouvidorias. Então, toda e qualquer reclamação em relação à sua integridade profissional, em relação à sua integridade pessoal, ela é levada ao conhecimento desses órgãos. Fundamental que nós tenhamos esse comportamento ético. Como eu disse, a integridade pessoal e profissional, para mim, é um dos princípios que ostenta, sem sombra de dúvidas, uma maior carga ética. Tá certo? Pessoal, próximo princípio, para a gente fechar, o Edu já falou que está acabando já, né? É o bloquinho e realmente já está acabando, esse nosso primeiro bloco. Diligência e dedicação. Diligência e dedicação. Diligente, amigos, significa o quê? Manter o cuidado, manter prudência para a observância da sua regularidade profissional. Quando eu sou diligente, quando eu atuo de forma diligente, eu dificilmente vou ter um processo parado por dilações indevidas. Eu vou ter um processo parado porque a secretaria não movimentou. Se eu sou diligente, se eu tenho contato constante com a minha secretaria ou com o meu cartório, né, seja lá a terminologia que nós queiramos adotar, se eu tenho contato constante, se eu organizo, a gente vai falar disso mais para frente, se eu organizo, se eu sou um bom gestor, se eu atuo de forma diligente, repito, meus amigos, a gente tem uma regularidade profissional. Eu consigo com isso a qualidade, né, do trâmite processual, indiscutivelmente. Não temos aquelas conclusões por períodos infindáveis. Olha, fulano de tal está com os autos conclusos aí há mais de um ano e não dá uma sentença. Reclama na corregedoria, reclame no CNJ. Eu, como magistrado, eu tenho vergonha de saber que existem colegas que assim atuam. Mas as corregedorias precisam efetivamente punir esses magistrados, não é? Os atos processuais, quando eu falo de profissionais diligentes, de juízes, magistrados diligentes, eu estou querendo dizer que os atos processuais precisam ser praticados com o máximo de efetividade e pontualidade possíveis. Por quê? Porque a gente tem a duração razoável do processo, que é uma garantia constitucional, prevista no artigo 5º, inciso 78, repetida, dentre outros dispositivos no CPC, no artigo 4º. Com isso eu consigo ser diligente. E ao mesmo tempo, sendo diligente, eu estou me dedicando. O princípio não é diligência e dedicação, isso é dedicação profissional. O juiz que tenta reprimir toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual, aplicando aquelas sanções do 81, não só o 81 do CPC, né, mas principalmente as sanções. A gente tem o 77, que fala dos deveres das partes, dos seus procuradores ou de qualquer pessoa que participa do processo. A gente tem o 80 e o 81, o juiz que assim atua, repito, que tenta reprimir toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual, também é um juiz diligente, também é um juiz dedicado, isso é indiscutível. Ser diligente, ser dedicado, passa também pela oportunidade de não assumir encargos ou contrair obrigações
que perturbem, que impeçam o cumprimento apropriado de suas funções. Por exemplo, nós podemos dar aulas. Eu estou aqui tentando conversar com vocês. Eu não chamo isso de aula, eu chamo isso de um bate-papo, de um encontro, não é? Mas a partir do instante em que eu percebo que a docência, que o magistério atrapalha o exercício da função judicante, eu preciso, obviamente, mudar esse quadro. Isso não pode acontecer, porque senão eu não estou cumprindo o princípio da diligência e da dedicação. Tá certo, amigos? Eu vejo isso como fundamental para a gente caracterizar bem essa ideia de diligência e também de dedicação. Mas tem mais para falar. Eu queria conversar mais um pouquinho a respeito desse princípio, amigos, e a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá bom? No nosso segundo bloco, o Edu já falou aqui que acabou o tempo. Pessoal, até já já.